A justiça sem a força é impotente. A força sem a justiça é tirânica. A justiça sem a força será contestada, porque há sempre maus. A força sem a justiça será acusada. É preciso reunir a justiça e a força, e dessa forma fazer com que o justo seja forte e o que é forte seja justo. Pascal, de seus pensamentos. Olá, está começando mais um Filosofia no Cotidiano. No programa de hoje vamos refletir acerca do tema soberania no pensamento de Jean Bodin. Jean Bodin nasceu em Angers em 1530 e faleceu em Laon em 1596. Para compreender mais e melhor o tema proposto, está aqui conosco o professor doutor Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite e participar aqui do Filosofia no Cotidiano. Eu que agradeço. Bem, o professor doutor Alberto Barros é graduado em Administração e Filosofia pela USP, aqui de São Paulo. Também é mestre e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e com pós-doutorado pela Universidade de Londres em 2009. Atualmente é professor doutor do Departamento de Filosofia da USP e tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética e filosofia política, atuando sobre os seguintes temas: soberania, poder, lei, direito, republicanismo e liberdade política. Além de ser autor de vários artigos e alguns outros livros acerca desse tema, ele é autor do livro A Teoria da Soberania em Jean Bodin, pela editora Unimarco, e também do livro 10 lições sobre Jean Bodin, da editora Vozes. Então fica a dica aí para vocês. Bom, professor, apresentados os livros, apresentado o professor, gostaria que o professor, então, comentasse um pouco conosco aqui, com a gente, a questão do contexto, né, político, histórico, em que viveu Jean Bodin no século XVI. Esse contexto histórico, político, ele, no caso de Jean Bodin, é extremamente importante, porque a obra de um pensador político, eu penso, ele não está desvinculado desse contexto, né? Um autor que escreve sobre política, ele escreve a partir dos problemas da sua época, ele escreve para pessoas do seu momento histórico e com uma intenção de intervir diretamente nesse contexto histórico, né? Então, tentar entender o pensamento político de um autor sem entender esse contexto me parece extremamente problemático, né? E o contexto no qual o Bodin vive é um contexto extremamente conturbado, né? Principalmente a partir da segunda metade do século XVI, né? E ele é conturbado em razão digamos, da intensificação dos conflitos religiosos que começam a ficar cada vez mais fora de controle do poder real, né? Nós temos o período da Reforma, na primeira metade do século XVI. Essa reforma ela entra na França por meio do calvinismo, né? E os calvinistas franceses vão ser chamados de huguenotes, né? E você começa então, no início, o calvinismo ele está inserido nas camadas mais populares, né? Nas camadas mais simples da população, mas ele vai ser abraçado, principalmente pelos nobres franceses, como uma forma de se posicionar contrária à monarquia. Quer dizer, há um uso político, né, da reforma na França, principalmente então a partir do século, da segunda metade do século XVI, né? Então, começam a surgir exércitos particulares, exércitos privados desses nobres franceses que aderem à reforma, né? E os conflitos começam a se exacerbar, né? Então, o Bodin ele vive todo esse período e a própria vida dele se confunde com essas conturbações que têm um fundamento religioso, né?
Então, Bodin nasce numa família católica, ele é educado no catolicismo, jovem ainda, ele é adotado pelo bispo de Angers, né? E ele ingressa na ordem Nossa Senhora dos Carmelitas. Ele se torna um carmelita, ele sai de Angers e vai fazer seus estudos teológicos em Paris, no convento em Paris, num momento também de intensa efervescência cultural. Eu tenho a lógica ramista, que é uma lógica fundamental importante no pensamento do século XVI, que é ministrada por Pierre de la Ramée, que dá esse curso na mesma rua onde se encontra o convento, onde o Bodin está. Então, tem as ideias neoplatônicas reavivadas, o neo-aristotelismo. Então, é um intenso ambiente intelectual no qual o Bodin vive nesse período, e ele permanece nesse convento dos Carmelitas em Paris por cerca de 2 ou 3 anos. Ele deixa o convento por volta de 1548, né? Bom, e aí começa toda uma discussão entre os biógrafos de Bodin as razões pelas quais ele deixou esse convento. Então, para alguns... Isso ele era muito... Ele tinha por volta de 15 anos quando ele vai para a França. Ele é muito jovem, né? Então, ele ingressa nessa ordem muito jovem, ele tem essa formação ainda muito jovem, uma formação clássica, teológica, proveniente da escolástica, conhece essa efervescência intelectual dos movimentos filosóficos da época, e ele então abandona, e as razões desse abandono são bem divergentes uma divergência entre os biógrafos. Uma parte dos biógrafos atribui a uma simples falta de vocação de fato sacerdotal. Ele sai da ordem, mas continua um católico fervoroso. Já para outro grupo de biógrafos, Bodin teria aderido às ideias protestantes, às ideias da Reforma, e teria escapado da fogueira apenas em razão da intervenção do seu protetor, que é o bispo de Angers. Bom, o problema todo dessas discussões dos biógrafos é muito interessante, é em razão do nome de Jean Bodin. Jean Bodin seria, traduzindo para a nossa realidade, um José da Silva. É o nome mais comum existente na França. Então, existem vários homônimos de Jean Bodin. Inclusive, ele tem um irmão chamado Jean Bodin, né? Ele é chamado Jean Bodin o Jovem, para se diferenciar de Jean Bodin, seu irmão mais velho, né? E no convento em que ele permanece em Paris, existem no mínimo, mais 3 Jean Bodins, com o mesmo nome. E, de fato, existe um processo contra um Jean Bodin, noviço, carmelita, mas não se sabe se esse processo é do nosso autor Jean Bodin ou desse outro Jean Bodin. Mas o fato é que ele abandona esta ordem e, a partir daí, existe uma discussão se ele, se torna um reformador ou se ele se mantém um católico. Isso vai marcar a obra dele como um todo. Ele deixa Paris e vai fazer seus estudos de direito em Toulouse, né? Também é uma discordância quando ele chega em Toulouse, o fato é que ele faz seus estudos jurídicos, nessa que é um dos principais centros de estudos do direito na Europa, na época, em Toulouse, na década de 50. Né? Ele faz seus estudos de direito, ele se forma, mas ele retorna a Paris, né? A volta dele a Paris deve-se também aí toda uma discussão se é uma perseguição pelas ideias religiosas protestantes dele ou pelo fato dele não encontrar meios de sobrevivência em Toulouse, né? Porque o Bodin, assim que termina o curso de Direito, ele se torna professor assistente de Direito Civil, mas ele vê com muita dificuldade uma carreira acadêmica, né, nessa universidade. Ele, então, ele tenta ser indicado como diretor de um futuro colégio humanista que vai ser construído em Toulouse. O rei da França destina uma verba para a construção de um colégio humanista, nos moldes do que hoje é o Collège de France, que já existia na época, no século XVI, lá na França, em Paris, que é um colégio de formação humanística. E o rei destina uma verba e o parlamento de Toulouse tem que decidir se vai ou não construir esse colégio humanista. E o Bodin, então, publica na verdade, esse é o segundo texto. O primeiro texto publicado por Bodin, que mostra já sua erudição, é uma tradução dos versos de um poeta pouco conhecido grego chamado Opiano sobre a caça. Só que isso é em 1555.
essa primeira, que é o primeiro texto publicado, que é essa tradução. Sim. Ele não é bem sucedido porque ele é acusado de plágio, porque o professor de Bodin de grego, André Tourneb, ele publica uma mesma tradução alguns meses depois e acusa Bodin de ter plagiado, porque Bodin foi seu aluno. Há uma discordância sobre se de fato Bodin seguiu seu curso ou não, mas aí a segunda publicação de Bodin, já no final da década de 50, em 1559, é um discurso sobre a educação a ser dada aos jovens de uma república, onde o Bodin defende a construção desse colégio humanista, né? Então, é um jurista já imbuído de ideais humanistas, adepto do chamado humanismo jurídico, né, que é uma forma de conceber o direito distinta da tradição, que é do mos itálico. Esse colégio humanista, ele já se começa a distanciar, podemos dizer assim, das questões religiosas. Distanciar mais do chamado estudo escolástico, do estudo tradicional, né? Esses colégios humanistas tinham como centro os chamados Studium Humanitatis, né? Que é história, filosofia moral, gramática, retórica, né? Que é a retomada dos chamados estudos humanistas, né? Esse colégio, o Bodin escreve esse discurso, então digamos, é o seu primeiro texto, sua primeira obra publicada, é uma obra então que discute questões relacionadas à educação. Alguns comentadores dizem que é a primeira defesa de um ensino público, porque Bodin defende, contrariamente ao que a tradição, o momento histórico, enfim, os seus contemporâneos defendiam, que era uma formação privada, ele defende que a República, né, ou seja, o Estado, deve cuidar da educação dos seus jovens, deve proporcionar essa educação com recursos públicos, ou seja, com um colégio público, né? Então, Bodin defende a construção desse colégio, né? Mas o parlamento de Toulouse decide empregar a verba na construção de uma ponte sobre o rio Garonne, e o colégio não é construído. Então, desde aquela época, o poder público decide, não pelo ensino, não pela construção de um colégio, mas por uma obra que foi a construção sobre a ponte do rio Garonne, que existe até hoje, nessa ponte. O colégio talvez também continuasse a existir, que no Collège de France, mas enfim. Bom, e aí o Bodin, então, ele sai de Toulouse, ele deixa Toulouse porque o colégio não é construído, ele não tem recursos, e ele vai para Paris. Ele chega em Paris numa época de muita efervescência, que é a década de 60, onde esses conflitos religiosos se intensificam cada vez mais. Ainda um pouco nessa questão do colégio, da uma escola humanista que ele defendia, nós já podemos ver aí, que ele era muito jovem ainda, né? Alguns traços da proposta que nós vamos escorrer aqui durante o programa, do Estado laico. Ele já podemos entender mais ou menos assim, porque se ele começa a se afastar da escolástica, já tem um certo afastamento, né, do Estado sempre governado pela religião, ali, pelos religiosos, e os estudos também já teria podemos dizer que teria uma pinçada assim de um apontamento assim, né, do Jean Bodin sobre Há já um claro rompimento com essa tradição escolástica, com essa interferência de um poder eclesiástico na formação, né, nesse sentido. Ainda o seu pensamento político ainda está em formação também, sim, quer dizer, ainda não existe. Nessa década então de 60, né, o Bodin ele chega em Paris e ele vai trabalhar como advogado junto ao parlamento. É muito comum o parlamento ter advogados que trabalham para os seus membros. E o Bodin vai trabalhar como advogado e ele passa então, ele fica mais ou menos uns 6 anos, digamos, sem publicar nada, até que em 1566 ele publica sua segunda grande obra importante, que é o Método para o Fácil Conhecimento da História. Então, eu estou falando um pouco da obra do Bodin para mostrar um pouco como ele é representante do seu período. Quer dizer, ele é um autor renascentista. Ele tem uma pretensão de abarcar todos os conhecimentos humanos. Ele escreve sobre todas as disciplinas conhecidas e possíveis da época. Então, ele começou escrevendo sobre educação, a sua segunda obra é sobre história, né? É o papel, a função que a história tem e pode desempenhar para a compreensão do direito, né? E com um papel pedagógico, a história claramente no sentido renascentista e humanista pedagógico.
Em razão dessa publicação, ele se torna um publicista conhecido, renomado, e como é hábito da monarquia, digamos, contratar, né, esses publicistas e advogados que trabalham junto ao parlamento, Bodin é chamado a trabalhar para a monarquia francesa. Começa um vínculo dele com a monarquia francesa. Ele começa a ser uma espécie de procurador do rei, primeiro na Normandia, né? Depois ele é indicado para ser o secretário e uma espécie de tutor do irmão do rei, que seria o futuro rei da França, que na época então é o Duque d'Anjou, né? E ele acompanha esse Duque d'Anjou, que também é rei da Polônia, tem esse cargo, essa função. Ele acompanha nas suas viagens diplomáticas. É um período em que o Bodin viaja pela Europa acompanhando o Duque d'Anjou. E aí a sua aproximação com a monarquia francesa, né? Bom, Bodin, então, nesse período tem uma vida tranquila até um momento que é crucial na história da França, nesse período, né, do século XVI francês, para a vida do próprio Jean Bodin, que é a chamada Noite de São Bartolomeu, né, que acontece em 24 de agosto de 1572. Né? Bom, o que é essa Noite de São Bartolomeu? Existem várias tentativas da política real de conciliação entre os vários credos, né, em especial huguenotes e católicos, que estão cada vez mais em conflito, em guerras, de fato, guerras civis, né, de exércitos particulares. E uma das tentativas de conciliação é promover, então, a união de católicos e protestantes. Como isso é feito? Bom, isso é idealizado segundo alguns comentadores, né, a partir principalmente da Catarina de Médici, que é a mãe do rei, né, que é da família dos Médicis, para quem o Príncipe foi escrito, e o Príncipe seria um livro de cabeceira da rainha, né, e você tem então a seguinte estratégia: fazer a união por meio de um casamento entre o rei, né, entre o rei, que é o príncipe de Navarra, que é Henrique, né, que vai ser o futuro Henrique IV, rei da França, mas nesse momento ele é simplesmente príncipe de Navarra, que é Henrique de Bourbon, que é um príncipe protestante, um dos líderes da reforma na França, dos huguenotes. O casamento dele com Marguerite de Valois, que é a irmã do rei. Né? Inclusive tem um filme, né, muito bem feito, né, chamado Marguerite de Valois, né, que conta e que narra um pouco esse período histórico, que mostra esse processo. Né? Bom, o casamento acontece em Paris como um meio de conciliar católicos e huguenotes. Nesse casamento estão os principais líderes huguenotes. E após o casamento, e aí influenciado ou não pela rainha Catarina de Médici, que, seguindo as máximas de Maquiavel, onde a melhor maneira de você resolver o conflito é extinguir uma das partes, né, eliminar uma das partes, o rei autoriza suas tropas a executar todos os líderes huguenotes. Então começa um massacre, depois do casamento, desses principais líderes huguenotes. Isso começa em Paris, né, que então é nessa noite de São Bartolomeu, dia 24, e se estende por todas as províncias durante mais 3 ou 4 meses, onde são mortos milhares de protestantes. Né? E é claro que isso causou uma reação, e a partir dessa noite de São Bartolomeu, a França se torna um palco de conflitos cada vez mais intensos, de batalhas campais entre católicos e protestantes. Né? Bom, é nesse momento então que Jean Bodin decide escrever sua principal obra, que são os 6 livros da República. Os 6 livros da República são apresentados, né, no seu prefácio como uma contribuição, né, de um súdito a um período. Ele usa a metáfora tradicional, a metáfora tradicional da República como um navio, e esse navio numa tempestade, que são as guerras de religião, obviamente, né, todas essas guerras, elas têm um fundamento político, quer dizer, existia, como eu comentei, né, os nobres protestantes utilizavam a reforma
como um meio de se opor a um processo que vinha havendo de centralização e fortalecimento do poder monárquico. Quer dizer, os nobres não queriam esse fortalecimento, essa centralização do poder do rei, então eles usaram a reforma como uma maneira de se opor, né, e de buscar antigas prerrogativas que foram suprimidas com a centralização do poder monárquico, né. Então, o Bodin escreve os Seis Livros da República para contribuir com esse estado, ele usa essa metáfora de uma tempestade no qual o navio da República se encontra e que precisa voltar a bom porto, que precisa continuar, né? Então, ele produz essa sua principal obra, que é a mais conhecida, né? Que tem um sucesso imediato, que são os Seis Livros da República. Ok. Bem, professor, vamos dar uma pausa para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos voltar e vamos falar um pouco sobre essa questão dos Seis Livros da República, e até eu vou fazer uma pergunta até talvez aí relacionada até o próprio Maquiavel, Ok? né? Bem, filosofia no cotidiano, dá uma pausa e volta já. Não saia daí. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse segundo bloco, vamos dar continuidade acerca do tema Soberania no Pensamento de Jean Bodin, com o professor doutor Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros, autor dos livros A Teoria da Soberania de Jean Bodin, pela editora Unimarco, e 10 lições sobre Jean Bodin, da editora Vozes. Professor, dando sequência então ao bloco anterior, eu gostaria de perguntar que se o Maquiavel escreveu, né, o Príncipe para a família dos Médicis, né? E o professor citou que o Jean Bodin escreveu os Seis Livros da República também para o príncipe da França, é isso? Não? Não. Na verdade, então, nesse prefácio dos Seis Livros da República, né, o Bodin diz que essa é a sua contribuição de apaziguar essa nau que se encontra numa tempestade, e ele diz que escreve, e isso é claramente textual, contra dois tipos de líderes, digamos assim, dessas revoltas, né? São os huguenotes, então ele escreve contra aqueles que dizem que é possível pegar em armas contra o rei, ou seja, ele é um adversário do chamado direito de resistência, que é uma teoria que está se constituindo principalmente entre luteranos e calvinistas, ou seja, o direito de resistir à autoridade política constituída. Então ele escreve contra esses que defendem esse direito de resistência política. É um primeiro grupo de autores contra os quais ele se posiciona, e um segundo são aqueles, ele cita, que se inspiram nos ensinamentos e máximas de Maquiavel, né, que dizem que é possível o exercício tirânico do poder, né? Quer dizer, na verdade, Maquiavel foi utilizado como uma espécie de bode expiatório desse acontecimento, desse evento da Noite de São Bartolomeu. Uma enorme literatura anti-maquiaveliana começa a ser produzida, principalmente pelos huguenotes, acusando justamente Maquiavel de ter sido o mentor desse evento. Por quê? Porque foi, de certa maneira, incentivado pela Catarina de Médici, da família Médici, e assim por diante. Então, Maquiavel aparece já desde o prefácio dos Seis Livros da República como um dos adversários do Bodin. Já aparece ali como um adversário declarado. Bom, e qual nesse sentido, então, qual seria a crítica do Bodin ao Maquiavel? Seria o quê? Esse dito, vamos supor, entre aspas aqui, né, ao imoralismo do Maquiavel, nessa questão do poder?
Bom, na verdade, essa crítica ela tem um caráter extremamente retórico. Quer dizer, ela é necessária para um contexto da época na qual você ser favorável a Maquiavel ou aos textos de Maquiavel, aos escritos de Maquiavel, já seria colocado, digamos assim, de lado. Você não seria lido. Então, é um recurso retórico apontar Maquiavel como um adversário. Na verdade, ao longo dos 6 livros da República, Baudin faz uso e abuso das máximas de Maquiavel e dos ensinamentos de Maquiavel. Agora, existem alguns pontos que, de fato, colocam Baudin e Maquiavel em polos opostos, né? Um deles é justamente a concepção que Baudin constrói, né? Que é a da soberania, né? Quando ele designa, quando ele define a soberania e a caracteriza como, por exemplo, sendo indivisível, né? Como uma das características do poder soberano, ele está atacando toda uma tradição que nós podemos chamar de uma tradição republicana, que vem inspirado em Políbio, que vem de Cícero, Salustio, em alguns medievais, e Maquiavel, os humanistas italianos, em especial de Florença, Guicciardini, Bruni, Salutati, mais especialmente Maquiavel, que defendiam a ideia do que a melhor forma de constituição política era o governo misto, né? Então, Baudin vê em Maquiavel um defensor, e aí ele faz também essa crítica textual a Maquiavel. Maquiavel é citado textualmente, entre outros, como defensor do governo misto. Então, esse talvez seja o aspecto que mais distancia Baudin. Esse do prefácio é muito mais um caráter retórico, né? Certo. Outra crítica também importante que Baudin faz a Maquiavel é que ele vê em Maquiavel uma reflexão sobre o poder sem ancorar esse poder no jurídico, no direito, no campo jurídico, né? Então, um poder desvinculado do direito. Essa é outra crítica que ele faz. Mas a crítica mais contundente é em relação a essa tradição que defendia o governo misto como a melhor forma de organização para uma sociedade política, né? Okay. Bom, já que o professor tocou nesse ponto, o professor poderia falar para nós, em linhas gerais, o que seria essa constituição mista de governo e qual seria a constituição ideal para o Baudin dos governos, que o Baudin nos apresenta 3 formas, né, de governos, é isso? No caso do governo misto, você tem, na tradição do pensamento político, uma diversidade de concepções, né? Então, o governo misto em Aristóteles não é o mesmo do governo misto em Políbio, que não é o mesmo em Cícero, que não é o mesmo em Maquiavel. O que há de comum nessas concepções é de que o poder deve ser exercido por todas as partes que compõem a sociedade política, né? Ou seja, todas as partes devem ter uma participação, né? No caso, por exemplo, de Aristóteles, quando Aristóteles fala da sua tipologia das formas de governo, ele fala das formas corretas, que são 3, monarquia, aristocracia e o que ele chama de politeia, que a gente pode traduzir como talvez governo constitucional, e as suas formas deterioradas, né? Quer dizer, a monarquia, você tem a tirania, a aristocracia, a oligarquia, e essa politeia, a forma corrompida, ele chama de democracia, que seria a forma corrompida. Aristóteles, ele reconhece que as formas mais comumente utilizadas nas cidades gregas da sua época é a oligarquia e democracia, que são formas corrompidas. Então, ele imagina que uma maneira de você fazer com que elas voltem a ser formas corretas e boas seria uma mistura da oligarquia com a democracia. Por quê? Porque em todas as cidades, a maioria das pessoas, elas estão divididas entre ricos e pobres. Como a oligarquia é o regime dos ricos e a democracia é o regime dos pobres, da maioria, então uma mistura proporcionaria um maior equilíbrio, né? Isso em Aristóteles. Depois, em Políbio, o governo misto vai ser entendido como um governo que reúne os elementos das 3 formas simples: o elemento monárquico, o elemento aristocrático e o elemento democrático. Em Cícero toma essa ideia e a desenvolve no sentido que fica mais claro que venha a ser esse governo misto. O governo misto seria aquele que reuniria os 3 princípios que constituem todo tipo de governo. O princípio monárquico, que é o da unidade, quer dizer, no poder político você precisa ter uma única voz de comando, uma unidade. O princípio aristocrático, que é o da sabedoria,
os melhores que conseguem deliberar melhor, então representado pelo Senado, por exemplo. E o princípio democrático, que é o da liberdade, né? Que é o princípio presente no povo. Então, o governo misto seria um governo no qual fosse possível reunir esses três princípios. O grande modelo para os antigos é a República de Roma, porque na República de Roma você tem o poder exercido pelas partes representadas pelo consulado, o senado e o tribunado da plebe, cada uma delas representando uma parte da cidade, né? O consulado representando os nobres, representando, né, o senado representando os melhores, os aristocratas, e os tribunos da plebe representando o povo. Então, a ideia de governo misto, ela tradicionalmente tem essa concepção de que o poder tem que ser exercido por todas as partes que compõem a cidade. O governo misto é uma mistura, né? Não o governo misto, esta é a minha interpretação, há historiadores que discordam e intérpretes também que discordam, o governo misto ele está na origem, na gênese do que vai ser a tripartição dos poderes em Montesquieu, né? Quer dizer, esse princípio constitucional adotado até hoje, que o poder tem que ser dividido para poder se manter em equilíbrio, a gênese está na ideia de governo misto. Não que o governo misto seja já, porque no governo misto eu tenho mistura entre as partes, eu não tenho divisão de funções. Não se trata de cada um legisla, outro julga e outro executa. Não é uma divisão de funções, mas é uma composição de todas as partes que compõem a cidade. Esse é o governo misto. Bom, quando Baudin concebe a noção, de novo, talvez de maneira equivocada a gente fala, ele concebe a noção de soberania, né? Na verdade, a noção de soberania, como todas as outras noções, é uma noção que é construída ao longo da história. Então, pelo menos desde o século XIII, final do século XIII, você já tem uma série de autores. A palavra souveraineté já existe na literatura francesa desde o século XIV. A palavra souverain também, quer dizer, não são termos criados por Baudin, já existe a palavra soberania e soberano. Já existe uma reflexão, né, sobre esse poder independente, supremo, né, autônomo, já existe toda uma reflexão. O que o Baudin faz, essa sua grande contribuição para a história do pensamento político, para a história da filosofia, o que ele faz é sintetizar toda essa construção teórica que vem de séculos. Quer dizer, a discussão em torno, por exemplo, da plenitude potestatis papal, a discussão de quem detém o imperium, né? Se é o imperador, se são os novos monarcas que estão se constituindo a partir do século XIII e XIV, o monarca da França, da Espanha. Essas discussões, elas preparam, elas sedimentam o terreno para o Baudin construir sua teoria. Então, a noção de soberania, ela é uma construção histórica, né? E o grande método de Baudin foi sintetizar essa reflexão e construir uma teoria. Na sua teoria, e que vai ser, de certa maneira, um parâmetro para todo o pensamento político moderno, essa é a grande relevância do Baudin, quer dizer, ele cria uma teoria a partir da qual vai ser pensado o Estado moderno, e todos os filósofos, de Baudin até Kant, até o século XVIII, que queiram pensar o Estado, vão fazer uso de uma teoria da soberania. Quer dizer, a teoria Hobbes, Rousseau, todos esses autores, Kant, vão ter uma teoria da soberania, vão usar a noção de soberania para pensar o Estado moderno. E desse, ou seja, desse processo histórico, né, que ele fez uma síntese, né, da soberania, é claro que ele trouxe a interpretação dele de soberania. E qual seria esse sentido dessa interpretação do Baudin? Daria para... Eu sei que às vezes é um pouco complexo, mas assim, em linhas gerais, só para a gente... O Baudin, ele é o primeiro, isso a gente pode dizer, a dar uma definição clara do que é soberania. Falava-se em soberania, usava-se já o termo, a expressão, em francês ou em outras línguas, mas ainda não havia uma definição clara. Ele define soberania como o poder perpétuo e absoluto de uma república, né? Ora, o que isso indica? Indica que Baudin talvez seja um dos primeiros a diferenciar que este poder político, ele é um poder que pertence à república, ele, portanto, é um poder público. Ele não é o poder do rei, ele não é o poder de um nobre, ele não é o poder de um senado,
Ele é um poder que pertence à coisa pública. Ele é o poder absoluto e perpétuo de uma república. Essa é a primeira característica. A segunda é o caráter da perpetuidade. Ou seja, o adjetivo perpétuo é muito importante. Por quê? Porque permite pensar o poder público na sua continuidade no tempo, né? É claro que já existiam máximas medievais, como, por exemplo, o rei está morto, viva o rei, para indicar uma tentativa de continuidade de uma determinada hierarquia, de uma determinada família, né? De uma determinada dinastia. Mas o Baudin transfere esse caráter, né, de perpetuidade para a soberania. Quer dizer, o poder público, ele não se interrompe no tempo, ele é perpétuo, ele não tem uma limitação temporal, né? E, finalmente, o mais importante, que é o adjetivo absoluto, né? Ou seja, por absoluto, o Baudin quer dizer o quê? Ele quer dizer que o poder tem que ser supremo, ele tem que ser independente, ele tem que ser incondicional, né? E o que isso significa? Numa sociedade política, o poder absoluto é o poder de dar as leis sem recebê-las de quem quer que seja. Ou seja, o que o Baudin identifica é que a principal característica do poder soberano é o poder é o poder legislativo. Então, o soberano é aquele que dá as leis sem recebê-las de ninguém, ou seja, de uma transcendência da igreja, de uma condição qualquer. Ele é aquele que legisla pela sua própria vontade, né? E a principal característica do poder soberano é justamente esse de estar acima das leis. Ele pega um princípio, uma máxima romana, muito utilizada pelos juristas medievais, principis legibus solutus est, o príncipe está acima das leis, para dizer que esta é a principal característica da soberania. Quer dizer, se eu quero identificar quem detém a soberania, quem é o poder soberano numa sociedade política, eu tenho que identificar quem dá a lei. Porque este que dá a lei, ele está acima da lei, porque ele pode depois anulá-la e modificá-la. Quem dá a lei não pode estar submetido a ela, né? Ele usa uma máxima também do direito canônico, né, que o Papa não pode atar as próprias mãos. Ou seja, aquele que dá as leis depois não pode estar submetido a elas, né? Então, ao definir soberania como um poder absoluto e perpétuo de uma república, ele caracteriza, ele dá as principais marcas da soberania. Agora estamos terminando mais esse bloco e, Tarcísio, eu sei que você tem várias perguntas aí, mas antes de terminar, se o professor permite uma pequena provocação. Claro, claro. Não uma provocação assim, mas pensada dessa forma, não há um perigo de cair num certo autoritarismo? Não. Como que o professor vê essa... Essa talvez seja talvez das questões mais interessantes, o que me levou um pouco a estudar Jean Baudin. Porque o Jean Baudin é apresentado nos manuais de história do pensamento político como digamos, o teórico do absolutismo, né? Não teria autoritarismo, mas na época a ideia era do absolutismo. Quer dizer, é o Luís XIV, o Estado sou eu, né? de um poder totalitário, de um poder absoluto. Bom, é interessante porque, na verdade, Baudin usa a palavra absoluto, quer dizer, poder absoluto e perpétuo de uma república. Só que, logo depois de definir o poder, a soberania dessa maneira, o Baudin diz claramente que esse poder, embora seja absoluto, ele não é totalmente ilimitado. Ele tem limites. Ele está submetido, por exemplo, às leis divinas e naturais. Ele está limitado, por exemplo, às leis fundamentais da república. E esses limites que o Baudin estabelece, como as leis divinas e naturais, não são meramente limites morais, da consciência do soberano, se o soberano quer obedecer, obedece ou não. São concretos, são limites concretos. Ele dá, por exemplo, ele cita o exemplo de que o soberano não pode atentar contra a propriedade dos súditos. O soberano não tem, embora ele seja absoluto, ele tenha poder absoluto, ele não pode tomar a propriedade do seu súdito, ele não pode impor tributos a esse súdito sem o seu consentimento, né? Então ele está limitado pela propriedade dos súditos. Ele não tem esse poder. Quando a gente fala em absolutismo, dá a impressão de que é aquele que pode tudo, que segundo sua vontade. Não. Baudin ele está limitado, por exemplo, pela não poder tomar a propriedade do súdito. Outro exemplo que o Baudin dá, o soberano ele está limitado às promessas feitas nos seus contratos. Então, qualquer contrato que o soberano estabeleça, com o súdito, por exemplo, ele é obrigado a respeitar esse contrato, né? Porque a lei é um ato unilateral, a lei provém da vontade do soberano, mas o contrato não é um ato unilateral. O contrato envolve duas partes
e é necessário respeitar a promessa dada. Então, por exemplo, quando Baudin diz, no caso da França, quando o monarca francês faz seu juramento de coroação, ele promete respeitar as leis da República, ele promete respeitar uma série de... enfim, essas promessas que são feitas limitam o exercício do seu poder, né? Então, é um poder que é absoluto, mas que tem limites. Ele, por exemplo, o outro limite são as leis fundamentais da República. A lei sálica, que prevê como a coroa vai ser transmitida. Por mais absoluto que tenha poder o rei, ele não pode determinar quem vai ser o seu sucessor. Existe uma norma costumeira, que é chamada lei sálica, que determina quem vai ser o seu sucessor, né? Assim também, o soberano não pode alienar o patrimônio público. Ele não pode, ele não tem o direito, por mais absoluto que ele tenha poder, ele não pode alienar sem o consentimento dos súditos, que representados na Assembleia Geral dos 3 estados, ele não pode alienar os domínios da coroa. Então ele não pode sair vendendo, porque aqueles domínios da coroa não são propriedade privada do monarca, são propriedade pública e, portanto, só com o consentimento do público é que pode ser. Então, na verdade, a teoria da soberania do Jean Baudin, ela não tem esse caráter absolutista, embora a soberania seja definida como poder absoluto. Precisa entender o que significa esse adjetivo absoluto. Claro. Não é esse ilimitado no sentido de que minha vontade... a vontade é lei, mas eu tenho limites. Ok. Me parece que o soberano seria muito mais um unificador das vontades e das questões do Estado, até para que o Estado não caísse numa anarquia total, né, do que um mandatário, chefe total. Faria sentido entender assim? O soberano ele tem uma função social. Quer dizer, a soberania em Baudin ela é claramente uma função social, que é a função do Estado, né? Garantir a segurança, a ordem pública, né? A garantir a possibilidade de trabalho. O soberano tem essa função, né? É muito mais uma função social do que simplesmente um poder da força, um poder que se impõe pela força, né? Okay. Bom, esse tema teria assim horas, dias, enfim, o professor, foram 10 anos, né, de pesquisa, mas é um tema acho que muito rico. Bem, mas vamos ter que dar mais uma pausa para os nossos intervalos. E o Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Professor Alberto, dentro desse tema dos limites da soberania, poderíamos dizer que o exercício do poder para Baudin faria eco na noção que nós temos hoje do exercício desse poder imposto pela Constituição de uma nação? Justamente, quer dizer, quando Baudin fala em leis fundamentais da República, que são um dos limites ao exercício do poder soberano, nós podemos traduzir na contemporaneidade justamente pelas leis constitucionais, né? Ou seja, a soberania ela está enraizada na própria Constituição da República, seja a Constituição histórica, seja dos usos e costumes, ou seja das normas, né? Então, quando ele fala, o soberano não pode contrariar as leis fundamentais da República, contemporaneamente nós poderíamos dizer, o exercício do poder político não pode contrariar as leis constitucionais. Quer dizer, existe uma ordem superior, né? Então, é um pouco essa ideia, quer dizer, o soberano de Baudin, ele é absoluto, ele é, de fato, soberano num âmbito restrito, limitado pelo direito positivo. Ele é soberano diante das leis civis, diante das leis positivas. Ele não pode legislar além desses limites, ou seja, existe um território de ação, de atuação do soberano. Fora desse âmbito, deixa de ser legítimo o seu poder, deixa de ser um poder e passa a ser o uso da força.
Quer dizer, é nesse sentido que o Baudin critica, por exemplo, Maquiavel, que ele vê que em Maquiavel esse poder não está ancorado no direito como ele pretende ancorá-lo. A noção de soberania tem esse duplo caráter, político e jurídico. É um conceito que ele tem uma dupla face. Né? Ele tem a face política e tem do poder, do exercício do poder, e tem a face jurídica, que é desse arcabouço jurídico que sedimenta o poder como função social. Ele exemplifica essa questão com as questões históricas, chega aos romanos como Maquiavel na sua obra? O Baudin, o texto dele é um texto tipicamente renascentista. Como Maquiavel, ele faz, principalmente o Maquiavel dos Discorsi, não o Maquiavel do Príncipe, né? Ele faz recurso à história constantemente. É um texto que é de difícil leitura porque tem longas divagações sobre os mais diversos exemplos. Diferente de Maquiavel, para quem Roma era o modelo a ser adotado por todas as repúblicas, Baudin não vê Roma como modelo, porque Baudin talvez seja um dos primeiros renascentistas, assim como Maquiavel, a identificar em Roma uma república popular. E Baudin não tem uma preferência pelo Estado popular, pelo Estado onde a soberania está encarnada no povo. Né? A sua preferência é claramente pela soberania que está encarnada no rei. Ele tem uma preferência pelo Estado monárquico. Né? Então, Roma não é o seu modelo, mas é usado como exemplo, como tantas outras. Ele faz esse recurso à história constantemente. E como foi citado, Baudin, homem da sua época renascentista, ele abordou vários outros campos do saber e alguns muito pontuais que nos chamaram a atenção. Né? Como foi esse tratado da demonologia acerca das bruxas, como manual de instrução para juízes? Se o senhor pudesse falar um pouco para a gente sobre esse tema. Então, como você diz, né, o Baudin é um autor renascentista. Eu comentei até agora rapidamente o discurso dele sobre educação, depois a obra dele sobre história e a obra dele sobre política, que são os 6 livros da República. Mas Baudin também escreveu sobre direito, ele é um jurista, ele escreveu um quadro universal do direito, onde a intenção era fazer um processo comparativo de todas as leis de todos os povos, ou pelo menos dos mais importantes, para retirar deste processo comparativo aquilo que há de comum e que seria o direito universal. Seria uma espécie de quadro de referência, né, do direito universal, que não tem um fundamento teológico, que não tem um fundamento num único povo, mas nesse processo, ele é extraído desse processo comparativo. Né? Ele tem essa obra importante que é o direito universal, o quadro de direito universal. Ele tem uma obra muito interessante é considerada a primeira teoria monetarista de explicação da inflação. Ele tem uma resposta ao Messier Malestroit, porque o fenômeno inflacionário ele acontece no século XVI, pela primeira vez, esse aumento contínuo, né, dos preços, né, ao longo do tempo. E várias respostas, várias soluções para esse fenômeno. Messier Malestroit dá uma e Baudin responde a esse Messier Malestroit, dizendo não, o problema da inflação na Europa é o fluxo de ouro e prata que está vindo das colônias americanas para a Europa, portanto, aumentando a base monetária e causando o aumento dos preços. É a primeira explicação monetarista do fenômeno inflacionário, que é um texto dele que podemos dizer, sobre economia. Né? E ele tem um texto sobre a natureza, chamado o Teatro Universal da Natureza, um texto sobre filosofia natural, né? Com algumas entradas em física, né? É um péssimo tratado de física, mas enfim, ele segue a física ainda aristotélica, né? Ele é um tratado contra a física galilaica, que está em voga na atualidade dele. Ele tem um tratado teológico, onde ele reúne 7 sábios de diferentes crenças para tratar sobre coisas sublimes. Né? Então ele discute a questão da alma, a questão de Deus. Né? Ele é um autor defensor da tolerância religiosa. Então ele reúne esses 7 sábios de diferentes crenças para discutir essas questões. Inclusive judeus e árabes. Judeus, né? Melhor, os islâmicos. Existe um judeu, um católico, um luterano, um calvinista, um islâmico, um filósofo natural para discutir essas questões. Né? E dentro desse quadro de produção, enfim, ele tem um texto que para nós é um pouco sui generis, num texto, que é esse da demonologia das bruxas. Né? Na verdade, é um tratado jurídico que procura, vocês sabem que nesse período a Inquisição ela atua de maneira muito intensa, então os processos são cada vez em número maior,
E o Bodin deseja contribuir para esses processos, né? Então, ele escreve um manual para o juiz como identificar se aquela pessoa acusada de bruxaria de fato tem algum pacto com o demônio, né? Então ele procura elencar algumas características que marcariam, né, essa relação desta pessoa com o demônio, portanto caracterizando a sua ação demoníaca e auxiliando os juízes a identificar e a julgar as supostas bruxas, né? E se eu pudesse falar um pouco sobre a publicação da sua obra em vida ainda de Bodin e a influência dessa obra posteriormente ao período... O texto, digamos que mais influente de Bodin, primeiro, é o de 1566, o Método para o Fácil Conhecimento da História, que o tornou um publicista famoso e, por isso, as suas relações depois com a coroa. Esse é um texto importante, teve um impacto na época, né? E depois, ele foi publicado em francês? O método foi em latim. Latim. O método foi em latim. Os 6 livros da República já foi publicado em francês, como o próprio Bodin diz, para que todos os súditos pudessem lê-lo e dar sua contribuição a esse período conturbado pela qual a França passava. Os 6 livros da República conheceram um sucesso estrondoso, conheceu dezenas e dezenas de publicações posteriores e de traduções imediatas para o inglês, para o polonês, para o latim. O próprio Bodin fez a sua versão para o latim por uma exigência e encomenda dos seus livreiros. Então, o texto teve uma grande repercussão, né? Os outros textos não tiveram a mesma talvez os outros textos não acabaram não tendo a mesma repercussão. O fato é que, por uma série de razões, a sua obra foi sendo, principalmente a partir do século XVIII, cada vez menos publicada. E hoje Bodin nós podemos considerá-lo como um desses autores que é muito mais citado do que lido, né? Então, infelizmente, a sua obra ela conheceu uma certa renovação no decorrer do século XX, justamente em razão dos processos de globalização, de discussão se os Estados continuam não soberanos, né? E isso fez com que houvesse uma renovação do interesse, uma vez que lá que eu tenho a construção de uma teoria da soberania, onde a soberania é conceituada, definida. No momento que se está discutindo se os Estados continuam não sendo soberanos, então houve uma certa retomada dos estudos em Bodin. Bom, Tarcísio, obrigado pelas perguntas e, como você sabe, estamos chegando ao final aí de mais um Filosofia no Cotidiano. Bom, professor, para concluir o nosso bate-papo filosófico, a gente gostaria que o professor fizesse algumas considerações finais, alguma questão que às vezes acabou passando despercebido e o professor acha importante estar colocando para nós e também comentar um pouco sobre as suas linhas de pesquisa na USP. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu diria que é muito difícil, em pouco tempo, como nós tivemos, né, tratar de uma obra tão vasta quanto a obra de Jean Bodin, né? É uma obra da qual eu me dediquei cerca de 10 anos na minha vida, o mestrado e doutorado, né? Me dediquei ao seu pensamento político e jurídico e não tenho mais ido a Bodin há algum tempo, mas se eu pudesse dar algum tipo de conselho, algum tipo de recomendação aos alunos de filosofia, aqueles que estudam filosofia, é que, apesar de ser um autor difícil de ser lido, um autor que tem uma dificuldade no tratamento da sua obra, ainda é um autor de referência, né? Então, incentivar esses alunos, essas pessoas que desejam trabalhar, né, o pensamento político de Bodin, ainda existem muitos aspectos a serem discutidos, explorados, né, e eu, então, daria essa recomendação, se assim puder fazer. Ok, professor, mais uma vez, muito obrigado. E o programa vai ficando por aqui. Gostaria de, mais uma vez, aqui agradecer ao professor doutor Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros, pós-doutor em Filosofia pela Universidade de Londres e autor dos livros 10 lições sobre Bodin, pela editora Vozes, e também do livro A Teoria da Soberania de Jean Bodin, pela editora Unimarco. Confira nosso site, filosofianocotidiano.com.br. No portal você encontra bastidores, releases, agenda filosófica, Twitter
e o Facebook. Quer participar do programa? Mande críticas ou sugestões pelo e-mail produção, sem ser cedilha e tio, @filosofianocotidiano.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.